Será que vale a pena investir em VISC11 e MAL11? Nesse vídeo eu vou te mostrar se esses dois fundos se valorizaram mais que a renda fixa nos últimos anos e vamos simular quanto que rende 100 cotas desse fundo e quanto você precisa investir para comprar essas 100 cotas. Então, se esse vídeo agregar na sua jornada de investimento, não esquece de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo, que isso ajuda demais. Vamos começar com o VISC11. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo, do segmento de shopping. Esse fundo basicamente ele compra participações em shoppings, recebe aluguel dos lojistas e repassa 95% do seu lucro líquido através de dividendos para os seus acionistas. Ele tem participações em 20 shoppings, localizado em 12 estados, totalizando mais de 220 mil metros quadrados de ABL próprio. Os imóveis estão localizados principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Santa Catarina. O VISC11 cobra 1,35% ao ano sobre o patrimônio líquido de taxa de administração. Taxa de administração todo fundo cobra, tá? O VISC11 hoje ele tem uma das maiores taxas de administração, mas isso muito por conta da quantidade de ativos que ele possui. Hoje o VISC11 possui uma vacância de 7,4% e a vacância ela é a quantidade de espaço não locado de um fundo imobiliário. Vamos lá, para exemplo. Vamos supor que um prédio tenha 10 apartamentos e apenas um apartamento não está alugado. Esse prédio ele tem uma vacância de 10%. É muito importante você observar a vacância na hora de comprar um fundo imobiliário, porque se o fundo possui uma vacância muito alta, ele está deixando de ganhar dinheiro através dos aluguéis e vai repassar menos dividendos para você. É legal ressaltar também que o VISC11 ele tem um tipo de gestão ativa. Isso significa que um gestor ele está à frente do fundo imobiliário, fazendo movimentações de vendas, compra de ativos, conforme o mercado vai se movimentando. No caso, esse gestor ele sempre está procurando melhorar a rentabilidade para os cotistas. Hoje, grande parte dos fundos eles têm gestão ativa. Por um lado é bom, né? Como eu disse, eles sempre estão tentando melhorar a rentabilidade do fundo. Porém, essa liberdade pode acontecer do gestor fazer alguma movimentação errada no mercado e o fundo sofrer alguma desvalorização ou pagar ali um pouco menos de dividendos. Os fundos que têm uma gestão passiva, o gestor não pode tomar decisões muito importantes sem a consulta dos cotistas. O VISC11 ele possui atualmente um P sobre VP de 0,94. Isso indica que o fundo imobiliário ele está sendo negociado abaixo do seu preço justo. Nesse caso, você tem chance de ganhar com a valorização do fundo até o seu preço justo, né? Ficar um P sobre VP igual a 1. A sua liquidez diária é de 3 milhões e ele se valorizou nos últimos 12 meses 21,98%. O VISC11 está com dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 8,2% e pagou 0,82% por cota no seu último pagamento. Ele costuma pagar sempre no dia 15 e a sua Datacom é sempre no último dia do mês. A Datacom, pessoal, é a data limite que você tem para comprar um ativo e receber dividendos no próximo pagamento. Só para ficar claro, se a Datacom de um ativo é dia 30, né, no caso do VISC11, no último dia do mês, se você comprar antes dessa Datacom ali no dia 29 ou no próprio dia 20, você vai receber dividendos no próximo mês. Agora, se você comprar ali no dia 1º, no dia 2, você só vai receber dividendos no próximo mês. Então é muito importante você sempre ver a Datacom do fundo. Agora vamos para a nossa planilha e ver quanto você precisa investir para comprar 100 cotas de VISC11 e quanto essas 100 cotas vai te render. Na primeira coluna, vamos colocar o código do ativo, né, VISC11. Em seguida, o valor atual da cota, que é de R$ 113,55. Depois vamos preencher o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 8,2%. E por último, colocar a quantidade de ativos que queremos comprar, 100 cotas. Com essas 100 cotas, você receberia uma renda anual de R$ 931,11. Dividindo esse valor por 12, você receberia uma renda mensal de R$ 77,59. Para você comprar essas 100 cotas, você teria que desembolsar R$ 11.355. É um valor um pouco alto, mas te geraria uma renda mensal de R$ 77,59. Aqui, você já iniciaria a tua bola de neve, conseguiria comprar outros fundos e esse 11 mil, como eu sempre falo, não precisa ser investido em uma única vez, você vai acumulando cotas. Agora vamos para o nosso próximo fundo. Pessoal, fica comigo até o final, eu vou te mostrar se esses fundos imobiliários, eles bateram investimentos simples, né, da renda fixa, como o CDI, porque o fundo imobiliário são um investimento de renda variável e ele tem que, no mínimo, bater esse tipo de investimento, né, da renda fixa, senão compensa mais você deixar o teu dinheirinho parado lá
e ele fazendo juros compostos automáticos sem se estressar. E o nosso próximo fundo é o MAL11. Ele também é um fundo de tijolo do segmento de shopping e possui atualmente um total de 9 milhões de cotas que são divididas entre 114 mil cotistas. Ele possui 9 ativos espalhados em 5 estados: Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Ele cobra 0,5% ao ano de taxa de administração e possui uma vacância de 5%. A sua gestão também é do tipo ativo e ele possui atualmente um P sobre VP de 0,94. A sua liquidez média diária é de 2,6 milhões e se valorizou nos últimos 12 meses 22,47%. O seu dividend yield acumulado nos últimos 12 meses é de 8,19% e ele pagou no último mês 0,78 centavos por cota. Ele também paga sempre ali no dia 15 e sua datacom é no último dia do mês. Na nossa planilha, vamos colocar o código MAL11, depois colocar o seu valor atual de R$ 113,72 e depois colocar o seu dividend yield, acumulado nos últimos 12 meses de 8,19%. Agora é só colocar a quantidade de cotas, que é 100. Com essas 100 cotas você receberia uma renda anual de R$ 931,37 e uma renda mensal de R$ 77,61. Essas 100 cotas te custaria R$ 11.372. Como vocês podem ver, esses dois fundos eles estão performando super bem nos últimos 12 meses. E com uma possível baixa de juros nos próximos meses, pode ter certeza que esses fundos vão pagar ótimos dividendos nos próximos anos. Então são dois fundos que estão crescendo bastante e tendem a crescer muito mais, tá, pessoal? A tendência natural do mercado é o pessoal sair da renda fixa para fundos imobiliários de tijolo. Agora vamos para a tela do computador, vamos ver se esses fundos bateram ali nos últimos anos. CDI, IPCA. Bom, pessoal, já aqui na tela do computador, eu adicionei o MAL11 e o VISC11. E aqui vocês podem ver, ó, eles estavam vindo uma ótima subida nos últimos 5 anos. E aqui, ó, quando eles bateram o pico deles, veio a notícia, né, de pandemia, essas coisas. Então, afetou muito o setor de varejo, né? Setor de varejo, setor de shoppings, né, andou lado a lado. Então, teve um grande baque aqui, ó. Chegou até ficar desvalorizado, no caso do MAL11, menos 5,62%. Quando você vê os dois andando aqui, ó, os dois eles sempre têm a mesma resposta do mercado. O MAL11 ele acaba andando um pouquinho abaixo, porém, nada muito, ó. Às vezes ele passa, às vezes ele está embaixo, porque são dois fundos muito parecidos, com bastante ativos, ativos espalhados, né, em bastante estado. Então são dois ótimos fundos, inclusive eu tenho ele na carteira, não sei se eu cheguei a citar no vídeo, e vamos comparar eles ao CDI, como eles performaram comparado ao CDI. Ó, quando vocês veem aqui o CDI, eles estavam deixando o CDI para trás, e eles começaram a fazer esse movimento novamente, né, vocês podem ver, começaram a fazer esse movimento novamente, ó, comparando os últimos 2 anos aí, ó. O VISC11 ele está praticamente, né, 0 a 0 com o CDI, enquanto o MAL11 já está lá em cima. Mas a longo prazo, né, somos investidores de a longo prazo, pode ver que ambos os investimentos eles batem o CDI, né? Pode chegar aqui, ó, CDI 39,60% no período de 5 anos, valorizou, VISC11 47,74%, MAL11 49,76%. Show de bola, tá, pessoal? Porque o investimento da renda variável ele é para a longo prazo render mais do que um investimento da renda fixa. Só que aqui tem uma pegadinha, tá? Os dividendos estão inclusos. Quando você tira os dividendos, olha o quanto o CDI se valorizou sobre o nosso investimento. Então, por isso que é muito importante você sempre estar reinvestindo os dividendos quando você se trata em fundo imobiliário, porque eles não têm esse potencial de valorização. Fundo imobiliário são investimentos de renda, tá? Enquanto o CDI é um investimento de valorização. Vamos comparar agora com o IPCA. Comparar o IPCA, nosso investimento também ganha, né? Do IPCA, vamos tirar os dividendos e também vai perder do IPCA quando tiramos os dividendos. E agora aqui, ó, IFIX. IFIX, ele é um índice dos fundos imobiliários. Então vamos ver como que ele está performando em relação ao IFIX. Ó, pode ver, o IFIX ele performa um pouquinho melhor que o IFIX. Então, tanto o MAL11 quanto o VISC11 são ótimos investimentos, tanto para quem está iniciando quanto para quem já está a longo prazo. Não é recomendação de investimento, mas
São dois ativos que eu tenho na minha carteira e comparado, né, a tudo que eles sofreram nos últimos anos, são ativos que, se eu tivesse a oportunidade de ter comprado na pandemia, né, ter tido esse molejo, mas a gente fica com medo, parece que tudo vai acabar, a gente vai passando por períodos, né, de altos, baixos, por mais que a gente estuda, o mercado ele é emocional, entendeu? Ele é emocional, então é normal você ter medo de comprar quando está muito lá embaixo e é normal você se emocionar e comprar quando está lá em cima. Entendo o segmento de shopping center que com a baixa da Selic vai criar muita oportunidade. Muito obrigado quem ficou até o final. Se você gosta desse tipo de simulação, recentemente eu fiz um vídeo sobre simulações. Dá um pulinho lá, conheça esse ativo também. Muito obrigado quem ficou até o final e fui!